E a gente volta a falar sobre a possibilidade de alteração na política de preços da Petrobras, medida anunciada hoje pelo presidente da estatal, Jean Paul Prates. Então, sobre esse assunto, nós vamos conversar a partir de agora com o Edmar de Almeida. Ele é professor do Instituto de Energia da PUC do Rio de Janeiro, a quem agradecemos demais pela participação. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Jovem Pan News e ao Jornal Jovem Pan. Eu que agradeço o convite, sempre à disposição. Perfeito, excelente. Professor, hoje repercutiu praticamente em todos os veículos de comunicação uma entrevista concedida por Jean Paul Prates, presidente da estatal, ao jornal O Globo, em que ele adianta essa ideia de reformular a política de preços da Petrobras. Ele fala, inclusive, em adotar alguns ingredientes internos aqui do país para ajudar na formulação de preços, não somente o PPI, a política de paridade de importação. E aí eu pergunto ao senhor, como seria essa formulação, levantando esses insumos que muitas vezes são produzidos por aqui? É possível achar uma fórmula que consiga atender todos os anseios do mercado, da companhia, que também agrade aos acionistas, sem dar subsídio, sem precisar injetar dinheiro do governo? Porque sabemos que bancar um preço mais baixo de forma artificial não é recomendável. Então, eu até acho que é importante a gente denominar o que eles estão tentando fazer de mudança da estratégia de preço da Petrobras, né? Que os preços de combustíveis no Brasil, eles são, desde 2003, ou seja, há 20 anos, eles são livres. Formalmente, os preços são livres e a Petrobras estabelece a política de preço dela, mas aquilo é uma estratégia empresarial, né? Não é uma política pública. Apesar da Petrobras ser controlada pelo governo, né? É uma empresa que concorre com outras empresas no setor. Então, o que ela está buscando é uma estratégia de precificação dos derivados nesse mercado e mantém a competitividade dela, né, com as outras empresas, e buscando novos parâmetros, né? O que a Petrobras anunciou é que eles vão buscar, vão contar com outros parâmetros na definição de preço, inclusive os custos do suprimento desse combustível nas diferentes regiões do país. Então, vão levar em conta que os preços são diferentes, podem ser diferentes em diferentes regiões do país, né? Eles falam, né, o que foi adiantado, há muito pouca informação, o que foi adiantado é que vai se levar em conta não a paridade internacional, mas a paridade de importação, ou seja, o quanto custa trazer o produto de fora, que é o produto que concorre com a Petrobras. Então, é diferente, o custo de importar um produto em Belém do Pará é diferente do Rio Grande do Sul, né? Pelas distâncias, o frete, a origem dos produtos. Então, é isso que a empresa está dizendo. Vou mudar o critério que eu utilizo para precificar meus produtos. Eles não deram muito detalhe, mas, em princípio, o que eu entendi é que vai continuar seguindo o preço no mercado internacional. Pelo menos é isso que deu para entender do pouco que foi divulgado, né? Agora, professor, além das expectativas em torno de qual vai ser exatamente a política de preços praticada pela Petrobras nos próximos anos, uma outra grande expectativa, e aí a gente fala não só de distribuidoras, de mercado, mas também de todos nós consumidores, em relação ao que vai acontecer em relação ao preço dos combustíveis na semana que vem. Nós temos alguns fatores que têm apontado para uma possível redução, a um anúncio de uma possível redução na próxima semana. A gente tem um cenário internacional que vem mostrando sucessivas quedas recentes no preço do petróleo, que embasa atualmente pelo PPI, o preço do combustível aqui no país, um dos fatores. A gente tem a própria defasagem, citamos na edição de hoje, da gasolina e do diesel em relação à cotação internacional. Só a gasolina, o preço vendido pela Petrobras, as distribuidoras, está
14% acima das cotações do mercado internacional, o que dá margem para reduções. Também é o caso do diesel, mas com uma defasagem um pouco menor, se não me engano, de 9%. E temos ainda especulações de que vai haver uma redução pela Petrobras no preço da gasolina na próxima semana. Mas hoje, nessa entrevista que o Dani citou, de Jean Paul Prats, ele não descartou a possibilidade de aumento no preço. Em que narrativa devemos nos agarrar? O que deve acontecer na semana que vem? Olha, eu acredito que o que deve acontecer é uma redução dos preços, porque se a Petrobras não reduzir os preços, ela vai ter problema para manter a participação dela no mercado, porque o mercado de combustíveis no Brasil é livre. Nós temos centenas de empresas autorizadas a importar combustível. Se a Petrobras vende mais caro que o mercado internacional, outras empresas importarão e vão vender para as distribuidoras. Aliás, a Petrobras não tem mais distribuidora, né? A Petrobras, ela concorre com os importadores e com outras refinarias, vendendo os produtos para as distribuidoras, que são todas privadas, né? Então, vai baixar por uma questão de mercado, né? Não é porque está fazendo nada, vamos dizer assim, diferente do que se adequar ao que é o contexto do mercado. Então, vai baixar. Agora, o mercado espera, né, o que eles vão poder abrir da estratégia de preço deles, na mudança da estratégia de preço. E isso é um tema complicado, veja, porque se uma empresa, qualquer uma, não precisa ser a Petrobras, vai lá e diz, minha estratégia de preço é essa, eu vou seguir tais e tais critérios, fica difícil para ela concorrer com as outras, porque ela está revelando quando ela vai subir, quando ela vai baixar os preços, e as outras reagem a isso, né? Então, eu acredito que a Petrobras vai continuar sendo bastante enigmática quanto a essa estratégia de preço, porque ela não pode dar muitos elementos, porque os outros vão utilizar essas informações para concorrer com a Petrobras, né? Pois é, agora, professor, em meio a essa situação, a gente tem visto um presidente da República com declarações muito fortes. Ele tem adotado uma postura estridente, aguda, criticado bastante a Petrobras, e ele falou nos últimos dias, prometeu inclusive redução do preço dos combustíveis, já criticou o lucro da companhia, também fez críticas à política de distribuição de dividendos, chegou até a falar em loucura, que esse recurso deveria ser reinvestido na companhia, enfim, queria escutá-lo. Esse é um papel do presidente da República, ele não acaba jogando contra a empresa, essa que é uma das principais empresas desse país, e quais podem ser as consequências para além da desvalorização dos papéis na Bolsa de Valores? Veja, o governo brasileiro é um acionista da Petrobras, né? E um acionista controlador. Então, enquanto acionista controlador, ele tem uma capacidade de intervir na estratégia da empresa, né? Desde que essa intervenção não seja às expensas dos outros acionistas. Então, o que ele não pode é fazer política com o dinheiro dos outros. Se for uma estratégia, mas como controlador, ele pode, por exemplo, decidir a política de dividendos ou influenciar, né, nessa política de dividendos. Vou investir mais, vou investir menos. Esse é o papel de qualquer controlador de empresa, né? Então, eu acho que do ponto de vista do governo enquanto acionista, ele tem uma série de poderes para intervir na empresa, né? E o governo às vezes fala como se ele não tivesse esse poder, se a empresa não fosse controlada por ele, fosse controlada por uma entidade que a gente não conhece, né? Então, veja, essa questão dos combustíveis no Brasil, ela é muito politizada, e eu acho que de uma maneira ruim, porque a gente discute a questão dos preços dos combustíveis como se o setor ainda fosse aquele setor estatal de há 20 anos atrás, né? Como se o governo tivesse condição de mudar o setor de uma hora para outra, mudar a política de preço de uma hora para outra, e não é mais assim, né? Só para te dar um dado, nos combustíveis vendidos para os carros de passeios, que é álcool e gasolina, né? Etanol e gasolina, né? A Petrobras controla cerca de 55%, ou seja, 45%
das vezes que os brasileiros vão nas bombas, eles colocam combustíveis que não são da Petrobras. Então, controlar o preço da Petrobras não significa que você vai controlar os preços dos combustíveis do Brasil, né? Hoje em dia, as distribuidoras que vendem para os postos de gasolina, aliás, os postos de gasolina, mais de 40 mil postos de gasolina no Brasil, são privados. Então, quem define a margem desses postos de gasolina são os proprietários dos postos. As distribuidoras que vendem gasolina, diesel para os postos, são todas privadas. Quem decide a margem dessas distribuidoras são os empresários, não é o governo. Então, o governo pode intervir no que tange os impostos, pode aumentar e diminuir, como fez, isso é legítimo, né? E ele pode intervir na política, na estratégia da Petrobras enquanto acionista controlador. É isso que o governo pode fazer, né? No arcabouço regulatório atual. Agora, qualquer coisa diferente disso, o governo tem que mudar as leis, né? E nesse sentido, inclusive, eu quero te questionar sobre essa tentativa do governo de mexer nos preços dos combustíveis, nesse caso especialmente da gasolina, sem ter de passar por uma política ou uma regulação da Petrobras. No final de abril, o Ministério de Minas e Energia anunciou que está realizando estudos para tentar aumentar o percentual de etanol na gasolina. Hoje, por lei, é obrigatório essa gasolina que a gente encontra nos postos de combustíveis, 27% da composição dela é de etanol. Segundo esses estudos, há uma intenção do governo para que esse percentual passe para 30%. Com isso, o governo conseguiria baratear o preço do combustível e tornaria também uma opção menos poluente de combustível. Queria te ouvir a respeito dessa possibilidade que ainda está em estudo. Veja, que essa mistura aumentada poderia ser menos poluente, eu concordo. Isso é um fato, porque o etanol é um combustível muito menos poluente, né? Não emite CO2, um combustível sustentável. Que vai baratear, eu diria, depende, porque se você, por exemplo, utiliza etanol num estado que não produz etanol, né? Você tem que levar o etanol para lá e é muito caro. Então você imagina os consumidores lá do Acre, onde trazem etanol lá do Mato Grosso por caminhão. Então essa mistura lá no Acre acaba contribuindo para aumentar o preço dos combustíveis lá. Isso mesma coisa no norte em geral do Brasil, né? Em São Paulo talvez até seja um fator que ajude a reduzir os preços. Mas nós sabemos, né? Os brasileiros viajam nos diferentes estados e nós sabemos que o etanol em alguns estados é mais barato que a gasolina e em outros é mais caro. Então, se for mais caro, se você coloca mais etanol na gasolina, a gasolina vai ficar mais cara, né? Então, vai depender muito do estado em termos dos impactos desse aumento sobre os preços, né? Perfeito. É isso. Professor, a gente gostaria de agradecer demais a sua participação. Edmar de Almeida, ele é professor do Instituto de Energia da PUC do Rio de Janeiro, discutindo e analisando a política de preços da Petrobras. Um grande abraço ao senhor e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Obrigado pelo convite. Boa noite.